Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, no município de Imperatriz, Maranhão. Antes de mais nada, quero ressaltar que a gente finalizou, a unidade 1 do livro didático. A unidade do livro 1, a gente trabalhou aí por que somos parecidos com nossos pais biológicos, que é o título da unidade 1. Espero que ao final da unidade vocês tenham conseguido responder a questão, porque ao longo da unidade a gente falou sobre genética, a gente falou sobre hereditariedade, ou seja, a gente falou da transmissão das características dos pais aos filhos, ou seja, a transmissão de características de uma geração para outra. Então, se a gente recebe uma herança de uma determinada característica, então a gente está recebendo essa herança de nossos pais. Consequentemente, a gente vai ser parecido com nossos pais devido à herança dessas características, certo? Hoje a gente vai começar a falar sobre a unidade 2. A gente vai falar sobre por que existem diferentes espécies ou como surgem novas espécies. Então a gente vai começar a falar sobre a unidade 2. Então você, Carolina, você sabe de onde surgiram essa diversidade gigantesca de espécies? Porque a gente sabe que o planeta Terra ele tem uma infinidade de espécies. Quando a gente fala de espécies, a gente lembra, tem vários tipos de peixe, tem vários tipos de mamíferos, tem vários tipos de aves. E isso se caracteriza como uma diversidade biológica, uma diversidade de seres vivos. Mas por que existem essas diferentes espécies? Como surgem essas novas espécies? Isso a gente vai ver dentro da unidade 2 que a gente vai começar a trabalhar hoje, certo? Então, ao longo da nossa unidade, a gente vai falar sobre algumas teorias da evolução. A gente vai falar de fixismo, a gente vai falar de transformismo. Depois a gente vai ver três grandes pesquisadores que trabalharam, que foram aí muito importantes para o estudo da evolução. Que o primeiro deles foi Lamarck que deu o pontapé inicial aí para o estudo da evolução. Então a gente vai conhecer um pouco sobre o trabalho de Lamarck. Depois a gente vai falar sobre Darwin e sobre o Wallace, que são os caras mais conhecidos dentro da teoria da seleção natural que a gente vai ver dentro da evolução. E antes de mais nada, eu quero dizer que quando a gente vai falar sobre como surgem novas espécies e por que existem diferentes espécies, a gente está falando de evolução. Então, o que eu quero que vocês compreendam sobre evolução é que a gente vai falar aqui na nossa disciplina de ciências sobre as diferentes espécies, sobre como surgem novas espécies, sob o ponto de vista científico. A gente não vai estar falando aqui de religião, de filosofia, de ideologia, porque cada uma dessas vertentes elas têm o seu próprio conceito do surgimento dos seres vivos, da criação dos seres vivos, tem as diferentes teorias da criação dos seres vivos. Mas nós vamos falar aqui sobre ciência. Então a gente vai falar sobre evolução. Ai, não acredito em evolução, não acho que isso é errado. Beleza, a gente vai estar discutindo ciências, a gente vai estar falando sobre evolução. Então é necessário que você entenda do que se trata a evolução, o que a ciência coloca como evolução e o que a evolução traz como surgimento de novas espécies e por que existem diferentes espécies, certo? Então é necessário que você entenda porque isso é objeto de estudo da disciplina. Então estudem com atenção porque é um termo, a evolução é uma parte da biologia que é um termo unificador, que ela vai unir várias partes da biologia, porque ela mostra a relação dos seres vivos, como essa relação permite a evolução dos seres vivos. Ela tem uma relação muito grande com a hereditariedade, com a genética que a gente viu na unidade anterior, certo? Então estejam atentos a essa questão da hereditariedade dentro da genética, dentro da evolução, e isso a gente vai falar principalmente quando a gente estiver falando de Darwin e de Wallace e seleção natural. Então, para iniciar, a gente tem aqui, ó,
Porque existem diferentes espécies. Isso é a tela de abertura do capítulo da unidade 2 do nosso livro didático. Então você vê aí na imagem que eu tenho várias conchas. Acredito que vocês já tenham visto diferentes tipos de conchas quando vocês vão no rio. Aqui mesmo no rio, Tocantins, Imperatriz. Ou quando você vai em algum lago, alguma lagoa, em algum rio mais afastado. Quanto menos poluído for esse rio, mais chance você tem de encontrar essas conchinhas. Quando tem aquele banco de areia ali na borda do rio, você costuma encontrar essas conchinhas aí ali na areia. E aí você vê diferentes tipos de concha, você vê diferentes tipos de cores, você consegue observar aí, ó, que tem uma diversidade muito grande. Então essas conchas aí, ó, em diferentes formatos e cores, a concha é uma estrutura rígida que protege o corpo de certos moluscos. Então, cada conchinha dessa daí vai estar o quê? Protegendo o corpo de um molusco. Ele mora dentro dessa conchinha aí. A gente chama comumente, né, de casinha do molusco. Então, ele mora aí dentro. Então, é uma concha calcária, é rígido, é duro. E ele se protege aí de predadores que venham tentar se alimentar dele. Ele consegue colocar a parte do corpo para fora e se movimentar? Consegue. Mas quando ele se sente ameaçado, ele puxa, ele retrai o corpo para dentro e fica ali protegido. Então eu tenho uma infinidade de conchas, de formas, tamanhos, cores, e essas diferentes tamanhos, cores e formas, elas vão representar aí uma diversidade muito grande de moluscos. E lembrando que não são todos os moluscos que possuem concha. Existem também moluscos que não possuem conchas. Tem alguns que são aquáticos, de água doce, de água salgada, né, marinhos e dolcícolas, e também tem alguns que são de ambiente terrestre. Então, aí para início de conversa, a gente tem, na sua opinião, conchas diferentes representam espécies de moluscos diferentes? Então vocês vão ter que me responder isso no questionário da aula. Segundo, estima-se que cerca de 50 mil espécies de moluscos na Terra. Estima-se que existe, né? Cerca de 50 mil espécies de moluscos. Como você acha que essas diferentes espécies surgiram? Ou seja, qual é a ideia? De onde veio essas espécies, essa diversidade tão grande? Olha, só de molusco a gente tem cerca de 50 mil. Como você acha que surgiram essas diferentes espécies? E, por fim, a gente tem em relação aos humanos. Você acha que sempre existiu apenas uma espécie do gênero humano na Terra? Então, essas questões elas vão ser trabalhadas ao longo da nossa unidade 2. Ao longo da nossa unidade 2, a gente vai ver aí conceitos de genética, conceitos de evolução, conceitos de seleção natural, que vai permitir você entender como que surgiram essas diferentes espécies e por que existem essas diferentes espécies. E de antemão eu já aviso que a seleção natural é um meio da evolução de selecionar as espécies, um meio natural de selecionar as espécies que vivem atualmente no ambiente. E essa seleção natural é que ela permite essa grande diversidade de seres vivos. E além disso, o que? A diversidade genética. A diversidade genética ela é responsável por ter inúmeras espécies, uma grande diversidade biológica de seres vivos, certo? E aí a gente tem aqui, ó. Será que a diversidade de conchas, ela está relacionada com a diversidade de espécies de molusco? Você vê que tem muitas conchas aqui, ó. Tem umas mais branquinhas, tem umas mais escuras, tem umas mais arredondadas, tem umas em espiral, tem uma mais alongada. Então, diferente tamanho. Tem umas maiores, umas menores. Você vê aqui, ó, que essa aqui é bem grande. Parece com essa, mas você vê que o padrão de cor já é diferente. Você vê que essas aqui, ó, elas têm formas semelhantes, porém, padrão de cor é diferente, certo? Então, essa diversidade de conchas, ela está relacionada com a diversidade de espécies de moluscos? O que você acha? E aí a gente pergunta também, o que uma ave e um peixe têm em comum? Eles têm semelhanças? São totalmente diferentes? O que eles têm em comum? O que eles têm de semelhantes? E com uma samambaia, o que uma ave tem em comum com a samambaia? Será que ela tem alguma coisa em comum? Ou por ser samambaia ser uma planta e a ave ser um animal, eles são totalmente diferentes, não tem nada em comum?
E como essas diferentes espécies surgiram ao longo da história e habitam o nosso planeta. Então são questões que vai ficar na cabecinha de vocês, vocês vão pensar e a gente ao longo da unidade a gente vai trabalhar essas questões, a gente vai trabalhar conceitos que respondam essas questões e ao final da unidade essas questões devem estar respondidas para vocês. O conhecimento de vocês deve ser necessário, deve ser o suficiente para responder esses questionamentos, certo? A gente finaliza por aqui, na próxima aula a gente continua e aí a gente começa a falar sobre as teorias da evolução, começando por transformismo e fixismo, certo? Tenham todos um bom descanso, ótimos estudos, qualquer dúvida mande mensagem para o professor. Se tiver atividade bloqueada, peçam a liberação e mande o print da solicitação para mim pelo WhatsApp, certo? Até a próxima aula.